Processo em definição é o conjunto de atos sequenciais por qual se cria uma relação jurídica duradoura entre as partes. Desta forma, é possível que o autor exerça seu direito de propor ação, que o réu exerça o direito de defesa e por qual o Estado pode exercer a sua jurisdição. O processo, sendo o meio por qual se pretende alcançar o bem pretendido, é uma ferramenta que qualquer cidadão pode se valer para satisfazer algum direito. O processo se refere ao direito constitucional de qualquer cidadão de poder postular em juízo. Sendo assim, o processo define a forma que as partes poderão ter os seus objetivos atingidos. Dessa forma, o processo é formado por um conjunto de procedimentos pelo qual, se seguindo o ordenamento jurídico, se tenta chegar ao bem pretendido. Dessa forma, o processo não é o fim, porém ele é o meio utilizado para se buscar a tutela jurisdicional. Já o procedimento, ele se refere à forma que um processo vai se suceder, da forma que ele vai se formar. O procedimento, ele é a forma que os atos jurídicos eles são determinados em lei, de forma a pautar o processo todo, desde o momento da elaboração da petição inicial até o momento em que ela é ajuizada. Da mesma forma que o processo é o conjunto de atos sequenciais por qual se busca a tutela jurisdicional, os procedimentos eles são esses atos que são praticados sequencialmente. Portanto, processo e procedimento eles estão intrinsecamente ligados. Da forma que o processo ele só existe se os procedimentos, esses atos, forem praticados conforme determina a legislação vigente. Sendo assim, podemos entender que a diferença fundamental entre os dois institutos é que o processo é o conjunto dos atos sequenciais a serem seguidos e o procedimento são esses atos que são praticados visando um processo legal, válido e regular. Processo e procedimento. Processo é o meio, método, instrumento por meio do qual o Estado exerce a jurisdição. O autor exerce o direito de ação e o réu exerce o direito de defesa. O processo é um instrumento jurídico, uma ferramenta, e o processo é formado por uma sequência, por um encadeamento de atos. O processo começa com um determinado ato processual e termina com um determinado ato processual. Entre o começo ao fim, uma série de atos processuais vão sendo praticados. No processo, o conceito é mais abstrato, ligado à teoria e à ciência. Já no procedimento, é como o processo vai se materializar. É um conceito mais empírico, mais prático. Procedimento é a sequência, é o ordenamento em que os atos processuais estão encadeados, estão organizados no tempo e no espaço. O procedimento é estabelecido pela lei. É a lei que diz qual é a sequência de atos processuais a ser seguido. Embora não sejam conceitos diferentes, processo e procedimento estão ligados, porque se o processo é um instrumento formado pela sequência de atos processuais, o procedimento é essa sequência, é a ordem dos atos processuais no tempo e no espaço. A própria Constituição Federal faz essa distinção. No artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, temos aquelas matérias de competência legislativa privativa da União. Dentre elas, encontramos direito processual, ou seja, o processo. Já lá no artigo 24, inciso 11 da Constituição Federal, encontramos materiais de competência legislativa concorrentes. Nesse artigo, encontramos procedimento. A própria distinção começa sendo feita pela própria Constituição Federal.